Quando colocaram pré-lista, ficou todo mundo entusiasmado. Ele, tô dentro. Ancelotti vai a Mirassol, bateu o medo de não jogar bem, de mostrar, de o Ancelotti ver em loco que ele não tem velocidade, que ele não tem competitividade, que ele não tem intensidade. Quando você define que vai a Mirassol, você sinaliza o seguinte: olha o esforço que eu vou ver para te enxergar. Eu vou a Mirassol, é longe, hein? Eu vou sair do Canadá para te ver jogar. Olha a moral que eu tô te dando, garoto. Aí o cara não vai. Vamos lá, então. Já que muita gente está criando muitas teorias sobre o que está acontecendo comigo. E não está acontecendo nada. Se eu jogo machucado, como falaram ano passado, eu estou errado. Se eu penso só em mim, eu estou errado. Se eu me pouco, eu estou errada. Se eu jogo com uma dor ou com algo que possa agravar, eu estou errado. Tá picado, hein? É muito difícil acertar, né? Caraca. É muito difícil agradar todo mundo. E o que mais me surpreende, quer dizer, não me surpreende, são as pessoas, são essa gente aí que parece que tá do meu lado todos os dias, e começam a inventar histórias, a falar isso, a falar como se fosse a maior verdade do mundo, como se os caras fossem donos da razão. É muito complicado ser. Nossa senhora. Tenho que ter saco pra aturar vocês, viu? E essa ausência do Neymar, como escreve Rodrigo Matos na sua coluna hoje, causou mais um desgaste ali com a CBF, porque o Ancelotti foi lá. Não foi lá para ver o Reinaldo, para ver o Mirassol, ele foi lá para ver o Neymar, e o Neymar não foi. Então ele sabia que não ia. Mas aí ele manteve a postura dele de treinador de seleção brasileira. Eu fiquei pensando se isso não foi meio que... Segunda-feira ele não vai chamar o Neymar. Queria que chamasse como? Eu fui até Mirassol, tem outra coisa, vamos lá. Modus operandi de Neymar continua o mesmo. Vitimismo. Infantilidade, síndrome do Peter Pan, clara. Nunca é responsabilidade dele, é sempre responsabilidade dos outros. E o Santos jogou a última partida dia 26. Não se pode ver treino. Quais são as informações que nós temos? Através da imprensa, de quem cobre, de quem apresenta. Então tá lá. Treina todo dia. Uma hora tá treinando internamente, o time no campo, depois tá no campo. Ele tá treinando todos os dias. Aí é assim, é dividido em 3 partes essa situação. Primeira parte, Neymar está na pré-lista de Ancelotti. Foi a primeira. Caraca, o Neymar está na pré-lista de Ancelotti. Ok. Nada aconteceu, né? Segunda, Ancelotti vai até Mirassol ver o Neymar. Aí a terceira, Neymar não vai jogar em Mirassol. Cara, é muito claro isso. Só uma pessoa que não presta atenção não entende o histórico dessa situação. Quando colocaram pré-lista, ficou todo mundo entusiasmado. Ele, tô dentro. Ancelotti vai a Mirassol, bateu o medo de não jogar bem, de mostrar, de o Ancelotti ver em loco que ele não tem velocidade, que ele não tem competitividade, que ele não tem intensidade. Ver, porque contra o Vasco, contra o Novo Horizontino, que ele foi péssimo, foi uma partida péssima, todo mundo criticou, ele colocou o gráfico dele para mostrar que ele tá bem. Olha como eu tô bem, olha a minha velocidade, olha não sei o que, olha não sei o que lá, olha não sei o que lá. E aí quando sai na pré-lista, cadê o gráfico? Não tá bem? Vai jogar em Mirassol. Sabe, eu concordaria com o controle de carga lá em Mirassol se ele tivesse jogado domingo, sabe, na outra quarta, no domingo, e esse jogo contra o Mirassol seria o terceiro jogo consecutivo. Aí teria uma lógica de você fazer um controle de carga. Mas, gente, ele tá treinando, vai ter jogo com o Mirassol lá. Cara, quer fazer controle de carga? Faz 3 dias antes do jogo. E o próximo jogo é só domingo. Então, faz 4 dias antes do jogo, porque aí você faz o controle de carga no treino para ir para lá. E a entrevista do Vojvoda, cara, ele não explicou nada, vocês perceberam, né? Sim, falou. Ele foi falando, não, tá preparando para quê? Para jogar a Copa do Mundo, para tentar ir para a seleção. E o Santos? E o Santos, tudo bem? Então ele fica treinando lá, escolhe o jogo. Se a Copa fosse na Vila Belmiro, eu convocaria o Neymar. Porque, se fosse na Vila Belmiro, se a Copa fosse na Vila Belmiro, eu convocaria o Neymar. A CBF, o Ancelotti, sei lá quem montou essa estratégia, eu vou chamar de estratégia, foi bem uma estratégia astuta. Porque vamos lá, para você ver o Neymar jogar, você poderia ver contra o Corinthians domingo, certo? Perfeito. Mais fácil do que o Mirassol, pela Sim, logística. Aí você poderia ver mais outros jogadores. Exato, jogando contra o Corinthians, né?
Por que Mirassol? Logística, nada contra Mirassol, mas é longe, a logística é ruim, tem que descer em São José do Rio Preto, né, pegar um carro, é mais complicado do que ver um jogo em Santos. Pô. Aqui em São Paulo desceu tranquilo e vai ao jogo. Ou mesmo o Neymar jogando em outra praça é mais fácil, de mais fácil acesso. O Mirassol, se ele quiser ver como... Porque eu acho que um técnico, ele não vê só os jogadores que ele vai convocar. Ele quer ver os times em ação. Pô, que interessante que esse Guanais faz aqui na saída de bola. Que legal essa marcação, pressão desse tal. Isso faz parte do trabalho dele. Por exemplo, ele não vai ver um jogo da Champions? Vai. Não tem nenhum jogador para ele convocar, mas ele vai ver. Porque ele vai enfrentar esses jogadores eventualmente em seleções que estarão no Mundial. E ele vê como as equipes jogam. Ele vai ver os Real Madrid, Manchester City, não vai ver? Vai ver o quê? Vai ver uma série de streaming na hora do jogo? Não, ele vai ver o jogo, imagino eu, né? Vai ligar aquela televisão de 800 polegadas, vai sentar lá e vai assistir o jogo. E vai observar, vai analisar, vai comentar, vai lembrar dos seus tempos do Real Madrid, essa coisa toda. Por que Mirassol? Eu entendo que assim, quando você define que vai a Mirassol, você sinaliza o seguinte: olha o esforço que eu vou ver para te enxergar. Eu vou a Mirassol, é longe, hein? Eu tava no Canadá, o homem, né? A mulher dele mora lá. Você falou tudo, por qualquer jogo ele vai nesse. Eu vou sair do Canadá para te ver jogar. Olha a moral que eu tô te dando, garoto. Aí o cara não vai. E se ele vai também não joga nada, que é um jogo difícil, né? É um jogo pegado, né? No conforto da Vila Belmiro, certo? Então, opa, peraí. Você quer jogar a Copa do Mundo contra quem? Na Vila Belmiro? Não vai ser. Contra o Vasco, que até os vascaínos ficaram zangados outro dia, porque eu falei, você faz 2 gols no Vasco, então você para para jogar contra o Haiti. O Vasco é o pior time do campeonato, não, o pior time do campeonato, lanterna, né? O Haiti é o pior time do grupo do Brasil. Estou comparando a história do futebol do Vasco com a história do futebol do Haiti, mas é isso, o Vasco hoje pode ser que mude amanhã. Chegou o Renato e tal, não sei o que vai acontecer. Mas enfim, e tem isso, o próprio jogo contra o Vasco, a questão é assim, 2 gols, mas como foi o desempenho dele ao longo do jogo? Os embates contra os marcadores, levou a melhor, driblou, passou, deu assistência, desenvolveu jogadas ou teve 2 chances, foi lá e espetou. Quem tem talento, claro, se ele sai na cara do goleiro, ele sabe fazer um gol. O segundo gol é muito bonito. Mas isso basta para a Copa do Mundo? Você aparecer em 2 momentos, porque quantas chances assim vão aparecer no Mundial? Pode aparecer contra o Haiti, é o que eu quero dizer. Mas como nas últimas Copas, contra uma Bélgica, uma Croácia, os algozes do Brasil, uma Holanda, uma Alemanha, você não deve encontrar essas facilidades. Então essa é a grande questão. E a gente está medindo assim, um jogador que não consegue se destacar no Campeonato Paulista, nem no Brasileiro, exceto momentos muito fulgazes ali, um ou outro, e jogar na Copa do Mundo, que na primeira fase vai ter uma carne assada ali, tem muita seleção, né? Mas depois afunila, não tem jeito. Então, se o Brasil quer ser campeão, ele vai ter que jogar contra times mais fortes, defesas mais sólidas, adversários mais duros. E, enfim, e nem o recurso do Caicai não vale, porque 2 Copas antes ele foi o meme do Caicai. Então, nem isso ele tem como arma. E depois aquele vídeo, eu vi ontem à noite no Fim de Papo, eu cheguei a ver o vídeo do Neymar, fiquei até meio constrangido com aquele vídeo, meu Deus. Primeiro um aparelho ligado lá, não sei se é de massagem, que quer fazer um barulho danado, precisa desligar aquela geringonça para gravar o negócio. Então ficou o barulho o tempo todo. Mesmo assim deu para entender o que ele falou. E assim, realmente ele parece que não está entendendo o que está acontecendo. Não está entendendo nada do que ele está acontecendo. É sempre culpa do outro, Mauro. Isso, é terceirização contínua. Só uma coisa nessa questão de Mirassol. Eu acho que tem mais alguma coisa nessa questão que o Mauro falou. As entrevistas do Ancelotti, quando se cobra uma convocação do Neymar, o que ele responde sempre? Eu só vou convocar gente que tenha a intensidade de jogo que eu queira colocar no meu time, não é isso? Então, a ida dele em Mirassol é porque o jogo era difícil, ia ser uma marcação dura, não ia ser fácil e ele ia ter que demonstrar intensidade de jogo para poder jogar. É diferente de você vê-lo na Vila Belmiro, com o estádio lotado, a torcida toda gritando o nome dele e ele podendo errar à vontade, ninguém chia, e quando ele pega na bola uma vez ou outra, pode acontecer alguma coisa como pode não acontecer. Mas em Mirassol, era a torcida contrária, uma pressão enorme e o jogo intenso do Mirassol. É isso que vai convencer o Ancelotti a convocá-lo. Não é fazer 2 gols no Vasco. Não é fazer um gol ou o time vencer ou empatar jogando bem contra o Corinthians. O que vai convencer o Ancelotti é o jogo com o Cruzeiro lá no Mineirão daqui 2 semanas, jogar em Mirassol, sabe? Jogar contra o Bahia, estou dando uns exemplos, né? Ir no Sul pegar o Grêmio,
Ou o Internacional vai jogar com o Inter em casa. Então é isso que vai convencer o Ancelotti a convocá-lo, porque a reclamação, a dúvida do Ancelotti não é na técnica, que ninguém tem dúvida da técnica dele, não é na inteligência futebolística, que ninguém tem dúvida da inteligência futebolística dele. A dúvida real do Ancelotti é condição física e intensidade de jogo. Ele não vai convocar jogador que não vai conseguir ter a intensidade do jogo que ele queira. Entendeu? Por isso que ele escolheu o Mirassol, porque o Neymar seria obrigado a ter intensidade. Exato, perfeito. E numa eventual convocação, existe um outro aspecto que não pode ser ignorado, que é o perfil do jogador. Se o Del Piero aceitou ser reserva numa Copa do Mundo, que a Itália foi campeã, ele entrava para resolver jogo, né? Contra a própria Alemanha, aquele jogo incrível. Se o Totti era reserva na Roma no final, já com 40 anos, já aceitava, porque não aguentava correr 90 minutos e era saudado pela torcida, o Neymar seria capaz de fazer o mesmo? E qual seria na lista de opções? Você tem 26 jogadores. Então, digamos que ele tem o time titular dele. O Neymar seria a primeira opção do ataque? Ou outros jogadores estariam à frente? Hoje, se você está na seleção brasileira, na Copa do Mundo, por exemplo, jovens, fortes, prontos para esse jogo físico, tem o Vitor Roque, tem o Endrick. Você precisa de um cara para mudar o jogo. Você vai de Endrick, Vitor Roque ou esse Neymar versão 2026. Para você enfrentar uma defesa dura. Eu preciso, por exemplo, Vitor Roque é um cara de muita força física. E vai para cima, né? Eu preciso de um cara para romper. Não, o Neymar não vai me dar isso. Ele vai te dar o quê? Ele vai te dar alguma coisa que os outros jogadores ali de ataque, mais leves ou mais técnicos, têm. E que ele vai oferecer mais que o Matheus, mais que o Vinícius? Será que vai oferecer esse Neymar? Porque vai ser marcado, vão chegar junto nele, como vão chegar junto os caras que estão lá. Então, assim, ele ainda teria concorrência interna. O que eu quero dizer é o seguinte, se ele é convocado, a possibilidade dele ser terceira, quarta opção, ela é real. Não dá para achar assim, não, o Neymar não vai titular, mas ele vai entrar todo o jogo. Pode não entrar jogo nenhum, gente. Ele pode ficar lá, e aí você tem um cara assim no grupo, ainda mais com as declarações que ele está tão fora da realidade, será que não é um risco? Porque ele pode não falar nada lá dentro, mas ele pode ir para a rede social e gravar, não jogo, não tenho chance e tal. E no meio da Copa, imagina, o forró bodó que isso iria criar. Exatamente. Pensa bem. Exatamente. Então é óbvio que o técnico pensa nisso tudo, um treinador, mas um cara rodado como o Carlo Ancelotti. Ele pensa, cara, tem todos esses aspectos. Eu acho até, honestamente, só um palpite meu, que ele ainda se dispôs a isso por conta desse barulho que a mídia faz muito o tempo todo. E também as redes sociais. O tempo todo fala-se nele, fala-se nele. Então, assim, eu tenho que dar uma satisfação, tenho que fazer. O Casal falou, vou botar uma prova difícil para ele, não vou entregar uma prova fácil. Qual a matéria mais difícil para ele? É física? Intensidade. Vai fazer prova de física, não vai fazer prova de geografia, se você é bom em geografia. Então, é só a prova de física, é lá que você vai fazer. Leva para mais difícil. Foi exatamente porque é um jogo isso. mais físico, fora de casa, um adversário que é duro. É isso. Foi escolhido a dedo, gente. Perfeito, Não perfeito. foi uma coisa aleatória. E o empenho do cara, né? Se deslocar até lá. Exatamente. Quer dizer, olha, Você falou tudo. É a moral que É o eu te dei. pacote, né? Eu tô indo Exato. lá. Meu esforço para ver você ter intensidade contra um time difícil. Exatamente. Exatamente.